Tradução do texto. A realidade, e o que dela se pode compreender. Costas parou por um instante e perscrutou a sua audiência. Respondeu às novas perguntas que surgiram ao longo do caminho e continuou sua palestra. Quando alguém transcende do cognoscível para a verdadeira realidade, ele ganha poder sobre as coisas dos mundos da manifestação. Os fenômenos que os místicos são capazes de realizar há milênios, e que os meros mortais chamam de milagres, como materialização ou desmaterialização e assim por diante, tornam-se possíveis quando o iniciado entra no reino da realidade absoluta. Os milagres podem ser realizados deixando para trás os mundos manifestados que limitam e restringem a realização do nosso livre-arbítrio mais íntimo. No entanto, quando entramos no reino da realidade, tudo se torna possível para nós. Quando podemos nos expressar de forma mais plena e perfeita, com aquele poder inerente que possuímos como seres divinos, visto que nosso verdadeiro núcleo interior, o espírito, a pneuma, reside permanentemente na realidade absoluta. Os altos iniciados, continuou Costas, os buscadores da verdade mais avançados, ao penetrar no reino da realidade, adquirem habilidades espirituais que parecem incompreensíveis aos olhos dos meros mortais. Um iniciado, por exemplo, através de seu eu superconsciente, é capaz de entrar nos mundos astrais a qualquer momento, sem ter que fechar seus sentidos para a percepção das impressões do plano físico. Além disso, ao penetrar no reino da realidade, o iniciado transcende o espaço e o tempo, ou seja, torna-se capaz de perceber simultaneamente impressões e experiências de diferentes dimensões, desde o plano físico, os mundos astrais e mentais, até as regiões que se estendem além deles. Respondendo a uma pergunta, Costas explicou ainda o fenômeno do espaço e do tempo. O tempo e o espaço pertencem às realidades do universo material, assim como as dimensões astrais e mentais. Nossa pesquisa deve partir deste ponto. Os significados de tempo e espaço não são constantes. Pelo contrário, são variáveis relativas. Para ilustrar sua afirmação, ele deu um exemplo concreto. Digamos que haja um evento que percebemos de alguma forma. A temporalidade e espacialidade da coisa ganham significado para nós a partir do mundo material bruto. Se, no entanto, o evento em questão nos desvencilhamos de seus aspectos físicos, se o elevamos para fora de sua materialidade grosseira, então, em nossa memória, obtemos o tempo e o espaço como eles se relacionam com o evento. Essa percepção, no entanto, será completamente diferente daquela que formamos anteriormente, quando experimentamos o evento diretamente. Deixe-me explicar de forma mais clara. Digamos que anteontem fomos fazer uma caminhada nas montanhas e depois para a praia. Ao longo do caminho, muitas coisas prenderam nossa atenção e recebemos inúmeras impressões. Agora, a pessoa média adquire apenas uma fração das experiências possíveis porque não está suficientemente consciente de seus arredores. Ela não sabe como direcionar sua atenção para algo conscientemente. Como resultado, sua vida cotidiana se torna rotineira e mecânica. Mas durante a caminhada, todos recebem impressões que hoje somos capazes de lembrar de nossa memória. Nos vemos descendo do ônibus, caminhando e assim por diante. À luz de nossas experiências, revivemos o significado da espacialidade em nossa consciência. A temporalidade, no entanto, assume uma forma completamente diferente, pois podemos parar e demorar em um detalhe a qualquer momento em nossos pensamentos, podemos ter associações de onde, se quisermos, podemos retornar à lembrança da caminhada original. Portanto, o progresso no tempo nas dimensões astrais e mentais é percebido de forma bastante diferente do que na realidade física. No mundo material grosseiro, não somos capazes de retornar a eventos passados. Através de nossa memória, no entanto, podemos evocar e reviver nossos sentimentos e pensamentos anteriores que associamos a uma determinada coisa, neste caso, uma caminhada. No plano material, a caminhada aconteceu apenas uma vez. No tempo, porém, com a ajuda de nossa memória, podemos repetir o que aconteceu como um conjunto de certos significados. Além disso, se desejarmos, podemos até mudar, distorcer nossas experiências anteriores no plano físico. Mais tarde, faremos alguns exercícios espirituais que servem para entender melhor o efeito do tempo e do espaço em nossa consciência, e por consciência aqui me refiro à personalidade presente cuja consciência limitada gostaríamos de expandir para que, tornando-se una com nosso interior, irradie essa consciência espiritual. Quando então estivermos totalmente despertos, quando em termos de tempo e espaço já estivermos na manifestação, nos tornamos os mestres do mundo manifestado, então entramos no absoluto real e nos tornamos um daqueles que não veem a morte, como o amado do Pai disse a seus discípulos. Pois a morte também é apenas um conceito, em uma transformação completa que emana do nosso centro imortal e permanente, que recebe impressões e experiências. Com a morte, o eu interior não cessa, pois este é o núcleo que coleta e interpreta as impressões indefinidamente. Quando atingirmos esse estado, as palavras de São Paulo se tornarão claras para nós, o transitório é construído sobre o imutável, o mortal sobre o imortal. Com esta citação bíblica, Costas considerou sua palestra sobre a realidade e seu lado cognoscível concluída. Com olhos brilhantes, ele encerrou a parte teórica da noite com sua frase usual, um ditado litúrgico ortodoxo grego-oriental: estamos diante do Senhor com um coração puro, para sempre. Agora vamos para a parte prática da meditação. Disse Costas novamente alguns momentos depois. Vamos começar energizando nossos corpos. Fechamos nossos olhos e nos posicionamos da maneira mais confortável possível. Alguém até apagou as luzes para que a luz forte não nos perturbasse em nossa meditação. Acalmem-se. Excluam de sua consciência todos os fatores que perturbam sua personalidade atual. Costas começou lentamente, em voz baixa. Repitam a palavra amor algumas vezes para si mesmos, de acordo com seu ritmo individual. Amor, amor, amor. A voz de Costas foi ficando gradualmente mais profunda enquanto ele murmurava as palavras. Relaxem seus músculos. Não permitam nenhum outro pensamento em suas mentes além do amor. Ao repetir a palavra, vocês entram em perfeita harmonia com o amor do absoluto. Paz e tranquilidade completas os preenchem. Os pensamentos perturbadores cessam, apenas a sensação de paz e serenidade permanece. Agora imaginem que uma luz branca brilhante os envolve e sintam cada célula do seu ser material, cada parte de vocês. Sintam seus limites corporais, o confinamento na forma. Respirem profunda e calmamente. Lentamente, bem fundo. Respirem por todas as suas células, absorvam o ar com cada parte de vocês. Tornem-se um com a respiração com todo o seu corpo. Vocês estão sendo preenchidos com energia etérea viva os atravessa da ponta dos pés ao topo da cabeça. A cada respiração, vocês brilham mais e mais branco. Visualizem a luz radiante ao redor de seus corpos, cada vez mais branca e mais branca. Sintam-na. Ao expirar, toda impureza que possa manchar sua brancura radiante deixa vocês. Com os olhos fechados, continuamos o exercício, mergulhando em meditação cada vez mais profunda. Expressem sua gratidão ao Espírito Santo, que constrói e sustenta seus corpos físicos. Costas nos instruiu. Desejem boa saúde para si mesmos, para que a saúde reine em seus corpos.
Desejem paz e tranquilidade para sua personalidade presente. Aspirem à percepção correta e à sabedoria, peçam para que possam usar adequadamente o dom divino do pensamento. Isso é o suficiente. Com este método, vocês podem se recarregar com energia etérea a qualquer momento, se sentirem exaustos, concluiu Costas o exercício, que não durou mais de 10 minutos. Depois de alongarmos nossos membros, Costas iniciou outro exercício de meditação conosco, desta vez com o objetivo de dominarmos as diferentes propriedades das forças etéreas, e assim, nos tornarmos curandeiros, bem como promover o desenvolvimento harmonioso de nossos corpos. Dascalos e Costas ensinaram que as forças etéreas podem ser classificadas de acordo com 4 funções básicas, que devem ser dominadas para a cura consciente e a iniciação em níveis mais elevados de consciência. Essas 4 características das forças etéreas são as seguintes: em caráter motor ou cinético, que permite movimento e vibração; caráter sensorial, que permite a experiência das emoções; a experiência sensorial; caráter impressionante, que é responsável pela criação de formas de pensamento e imagens mentais; e caráter criativo, que sustenta a própria vida e opera os processos de materialização e desmaterialização. O objetivo dos buscadores da verdade é dominar conscientemente os 3 primeiros caracteres por meio da meditação, para que o quarto se desenvolva por si mesmo, como resultado do domínio das outras características etéreas. O caráter criativo das forças etéreas está sob a jurisdição do Espírito Santo, e é isso que torna a cura possível. Com os olhos fechados, ouvimos as novas instruções calmantes de Costas. Uma calma perfeita os envolve, uma sensação de paz percorre seus corpos. Com a ajuda do caráter sensorial da força etérea, sintam as 2 solas dos pés. Agora, com o éter motor, comecem a subir. Nos pés, em direção aos tornozelos. A experiência combinada do éter motor e do éter sensorial cria em vocês a sensação de estar calçando meias. Continuem subindo, pelos joelhos, pelas coxas até os quadris, onde as pernas se conectam à pelvis. Sintam ambas as pernas com o éter sensorial, até os quadris. Agora, apliquem o caráter impressionante das forças etéreas e visualizem que suas pernas brilham com uma luz branca como a neve. Atenção, a luz deve ser realmente branca como a neve, como lã pura, não apenas um mármore esbranquiçado e fosco. Pois este brilho é a própria luz. Desejem boa saúde para suas pernas. Agora voltemos ao caráter motor do éter, continuou Costas. Subam dos quadris para a área abdominal, lentamente, até as costelas. Sintam toda a parte inferior do corpo com o éter sensorial. Então, invocando o caráter impressionante da força etérea, visualizem que um brilho fraco, nebuloso, branco-azulado brilha em seus estômagos e ao redor da área abdominal. Esta luz branco-azulada preenche a metade inferior do seu torso. Desejem boa saúde para seus corpos físicos, ainda mais porque seu centro está localizado aqui, nesta área, o plexo solar. Movam as energias etéreas para cima novamente, para a área do peito. Vão devagar, devagar, preencham o peito até sentirem toda a parte superior do corpo com um éter sensorial. Com a ajuda do caráter impressionante da etericidade, visualizem que uma luz rosa pálida brilha em seus peitos e ao redor, envolvendo a parte superior do torso em rosa. Desejem boa saúde para seus corpos astrais, que são responsáveis pelo seu mundo emocional. Peçam que sua personalidade presente entre em um estado de perfeita paz e tranquilidade. Com o éter motor, subam novamente em direção aos ombros e depois desçam pelos 2 braços. O movimento das forças etéreas em seus braços é para baixo. Desçam lentamente, primeiro até os cotovelos, depois até os pulsos, e finalmente, pelas palmas das mãos até a ponta dos dedos. A força vital preenche ambas as mãos. Sintam com o éter sensorial e usem o caráter impressionante para a visualização, que seus braços brilhem em uma luz branca como a neve. Desejem boa saúde para seus braços, para que suas mãos possam se tornar instrumentos de cura, apaziguadores da dor de seus semelhantes. Peçam a bênção do absoluto para suas mãos, para que vocês possam passá-la adiante com seu toque. Com a característica motora das forças etéreas, subam novamente, para a glândula tireoide. Com um éter impressionante, visualizem ao redor do pescoço uma luz laranja fracamente brilhante. Esta radiação laranja envolve sua tireoide. O centro dos fluxos de energia de seus 3 corpos está localizado aqui, então desejem boa saúde para todos os 3 corpos. Comecem novamente com um éter motor e sintam como as forças etéreas fluem para sua cabeça. Lentamente, para dentro de sua cabeça. Vocês sentem sua cabeça? Usem o caráter sensorial das forças etéreas. Agora, com o éter impressionante, visualizem que sua cabeça está cheia e circundada por um brilho branco dourado pálido. Um brilho dourado emana de sua cabeça, ao redor de sua cabeça. Desejem boa saúde para seu corpo mental. Atenção, peçam para usar adequadamente o dom divino do pensamento, para pensar corretamente e fazer julgamentos corretos. Finalmente, voltemos à característica sensorial das forças etéreas, continuou Costas. Vocês se sentem em cada célula, em cada parte do seu corpo físico. Com a ajuda do éter impressionante, vocês visualizam uma luz branco-dourada na cabeça e ao redor dela, uma luz rosa dentro e ao redor do peito, uma luz branco-azulada na área abdominal, enquanto seus membros, braços e pernas, estão banhados por uma luz branca como a neve. Agora, ao mesmo tempo, imaginem que vocês estão envoltos em um brilho branco como a neve que os protege de qualquer influência prejudicial. Peçam que este brilho branco em forma de ovo sirva como um escudo para sua personalidade presente, para protegê-los de pensamentos e elementais maliciosos. Mas não queiram que esses elementais prejudiciais retornem aos seus criadores, pois, nesse caso, eles os afetariam com 7 vezes mais força. Vocês não podem ter esse desejo. Concentrem sua consciência em dissolver esses seres elementais assim que eles tocarem sua aura. Contribuam também para a purificação do nosso planeta do mal, para a eliminação da ignorância que tudo encobre. Desejem boa saúde para sua personalidade presente em todos os aspectos. Com isso, terminamos por hoje. Gradualmente, retornamos do nosso estado meditativo. Levou cerca de 20 minutos no total. Costas afirmou quão essencial é repetir este exercício de meditação diariamente, visto que nos ajudará a dominar as diferentes características das forças etéreas e a manter a saúde e o bem-estar geral de nossos 3 corpos, nossos mundos de pensamento e emoção, bem como nosso ser físico. A realidade e o que dela se pode compreender.
Após a reunião, parte da equipe, liderada por Costas, caminhou até um restaurante à beira-mar para jantar. Claro, eu também fui com eles. Longe da multidão de turistas, tivemos a oportunidade de conversar, consequentemente, nossa noite, como geralmente todas as conversas cipriotas hoje em dia, inevitavelmente culminou em uma discussão sobre o desenvolvimento da situação política atual. A arte do coração flamejante. Movi uma cadeira da sala de estar e me sentei ao lado de Daskalos. Observei-o enquanto ele dava os últimos retoques em sua nova pintura, que ele vinha fazendo há uma semana, com interrupções mais longas e curtas. Ele começou a pintar às 6 da manhã em seu estúdio improvisado, convertido de um antigo quarto minúsculo, e estava trabalhando na obra desde então. Eu me juntei a ele por volta das 9. Tive a inspiração para esta pintura depois de assistir a uma apresentação de balé do Lago dos Cisnes, disse Daskalos, e eu abaixei o volume do gravador para poder ouvi-lo. As ondas da música clássica diminuíram um pouco. A bailarina curvando-se, ele me disse o título da pintura enquanto continuava trabalhando na tela sem parar. Simboliza o ego quando chega ao fim de sua dança, seu ciclo de vida, e está pronto para deixar este mundo. O cisne acima da dançarina é o próprio corpo físico mortal que ela deve lançar fora, e as montanhas e ciprestes ao fundo simbolizam o mundo astral para onde a bailarina está prestes a partir do plano material grosseiro. Eu gosto! Exclamei, e enquanto Daskalos continuava mexendo em seus pincéis, continuamos nossa conversa sobre arte. Percebi que ele gostou do meu elogio, ainda mais porque costumo ser bastante crítico em relação às suas realizações artísticas. Eu geralmente o censurava por sua pintura não ser comparável ao seu profundo e venerável conhecimento da realidade e da natureza humana. Conhecendo sua inabalável autoconfiança, felizmente eu tinha certeza de que meus comentários desrespeitosos não o ofenderiam. Na minha humilde opinião, em sua juventude ele criou algumas obras de arte notáveis. Eu gostei especialmente de suas paisagens, que ele afirmava retratar o mundo astral, e devo admitir que eram realmente impressionantes. Mas ultimamente ele estava trabalhando com pinceladas cada vez mais grosseiras, e isso me dava a sensação de que ele estava apenas juntando as fotos. Eu achava inconcebível que houvesse um museu no mundo que reivindicasse essas obras. Daskalos uma vez me disse que em uma de suas vidas anteriores ele era um pintor profissional, contemporâneo de Leonardo da Vinci. Mas nesta encarnação, decidi focar minha atenção e energias em outra coisa. Sabe, Kiriako, disse ele sorrindo e cutucando-me gentilmente com o cotovelo esquerdo, agora estou pintando diretamente na alma das pessoas. Eu inflamo seus corações para que eles acordem para sua verdadeira natureza, para que se tornem capazes de amar e ter compaixão. De 100 artistas, apenas 2 ou 3 são reais. O resto está apenas pintando isso e aquilo. Eu sou uma das 2 ou 3 exceções, e como que para enfatizar suas palavras, ele passou uma grande quantidade de verde em um dos ciprestes. Daskalos na verdade complementava sua pequena pensão com a pintura, usava o preço de suas obras para sustentar seus parentes necessitados e doava para instituições de caridade. Ele considerava o último muito mais importante do que o valor artístico que suas criações representavam. Seus alunos regularmente leiloavam suas pinturas e doavam os lucros para várias causas nobres. Há tanta dor neste mundo, lamentou Daskalos, então nós, buscadores da verdade, devemos sempre estar prontos para ajudar e servir os outros. Algumas semanas antes, por exemplo, quando apareci inesperadamente, ele estava lavando lençóis militares com as próprias mãos. Ele pretendia dar sua aquisição para uma família de refugiados do Líbano que havia sido deportada da Alemanha e, depois de não ter permissão para desembarcar na França, acabou em Chipre. Eles foram simplesmente jogados para fora do navio. Eles viviam ao ar livre, apenas algumas oliveiras lhes ofereciam abrigo do clima. Daskalos soube do caso deles quando a mãe de 4 filhos, em desespero, começou a implorar em voz alta por ajuda em frente à igreja de Strovolos. Ela gritou. Ela gritou que eles também eram cristãos e que sua família não tinha comida para comer nem teto sobre suas cabeças. No Líbano, eles viviam como uma rica família protestante, mas perderam tudo na guerra e se tornaram refugiados deportados de país para país. A infeliz mulher chegou ao ponto de se oferecer para se converter ao cristianismo ortodoxo, mas os funcionários do departamento de imigração local não quiseram ouvir falar disso. Eles consideraram o exemplo alemão e francês como modelo, e foi apenas graças à intervenção de Daskalos que a família finalmente pôde permanecer em Chipre. Daskalos conseguiu um emprego para o homem, ele foi contratado como pintor em uma oficina mecânica, e dava aulas regulares de grego para os 3 filhos adolescentes. Confesso, suspirou Daskalos enquanto pintava, às vezes eu mesmo não entendo como Deus pode permitir tanta dor e sofrimento. Veja o que está acontecendo no Oriente Médio hoje em dia. Tanto derramamento de sangue, tanta destruição sem sentido. Até nós, mestres, achamos difícil assistir a tanta crueldade bárbara. No início da reunião do círculo interno de discípulos da semana passada, Daskalos tirou seu manto branco e, com uma veemência incomum, se revoltou contra as condições intoleráveis causadas pela guerra Irã-Iraque. Como ele disse, ele testemunhou uma das batalhas fora do corpo, que custou a vida de mais de 1000 jovens soldados. Ele afirmou que o sangue corria como rios no campo de batalha. Daskalos relatou os eventos da seguinte forma: eu estava lá em meu corpo etérico, e fiquei completamente chocado com a visão. Ergui minhas 2 mãos para o céu e gritei, meu Deus, por quê? Oh, por quê? Naquele momento, senti o padre Johanna atrás de mim. Ele cobriu minha boca e sussurrou em meu ouvido para ficar quieto. Desde então, a pergunta tem me assombrado. Que tipo de pessoas são aquelas que enviaram aquelas crianças inocentes para a batalha para explodir ou serem aleijadas, enquanto usam a chave da porta imaginária do céu em volta do pescoço? Que tipo de pessoas são capazes de fazer isso, me digam? Nenhum de nós foi capaz de responder. Esses tipos de explosões repentinas não eram realmente característicos de Daskalos. E o que tornou o caso ainda mais estranho para mim foi o noticiário do dia seguinte, no qual o apresentador repetiu Daskalos quase literalmente. Após a batalha na fronteira Irã-Iraque, o sangue corria como rios. Às vezes me pergunto, Daskalos ponderou em voz alta, e eu observei a pintura tomando forma sob sua mão. Eu me pergunto por que Deus deu ao homem tanta liberdade que ele pode abusar dela para causar sofrimento inacreditável aos seus semelhantes. E você sabe a resposta? Não. Teoricamente, é claro, posso explicar, mas também sou humano e é difícil para mim processar as coisas emocionalmente. Afinal, todo homem é Deus, e ninguém tem o poder de privar ninguém de seus direitos divinos de liberdade.
Mas sua pergunta é sobre por que as pessoas podem cometer o mal umas contra as outras, certo? Sim. Porque temos o direito de fazer isso. Isso leva ao interminável empurrão e puxão ao longo dos milênios. Uma vez eu tropeço em alguém, depois eles tropeçam em mim e eu te mato, você me mata, e assim por diante. Claro, eu aceito a lei do karma. Todos sofrem o que merecem. Mas se alguém não está ciente da causa do sofrimento, então é muito difícil. Então, quando uma pessoa atinge um certo nível de desenvolvimento no caminho espiritual e vê a realidade, as razões kármicas também são reveladas a ela. A lei é perfeitamente justa, é verdade, mas ainda é dolorosa. Das Kalos então parou de pintar por um momento e se virou para mim. Acho que agora você está se perguntando por que Deus não interveio depois de um tempo para acalmar a dor? Bem, porque ele fez algo muito mais sublime, ele criou o homem de tal forma que ele é incapaz de se lembrar da dor. Isso é muito importante, é uma manifestação do próprio funcionamento da graça divina. Por graça divina, aqui me refiro à intervenção de Deus, pela qual ele priva o indivíduo da capacidade de lembrar a dor. Deus permite que o homem se lembre dos acontecimentos, mas não das dores que surgem durante eles. Além disso, isso não se aplica apenas ao nível do corpo físico, mas também ao nível do corpo astral e mental. Ora, isso só pode ser uma característica da graça divina, concluiu Das Kalos com os olhos brilhando de admiração. Mas através da dor temos a oportunidade de desenvolvimento espiritual. Exatamente, concordou Das Kalos, e com uma pincelada final finalizou o pescoço branco do cisne. Deixe-me perguntar uma coisa. Você já foi operado por alguma coisa? Não. Você já esteve tão doente que teve muitas dores por causa disso? Bem, quando eu era criança, quebrei meu braço direito quando pulei de uma árvore com um guarda-chuva, respondi. Doeu muito na época. Isso mesmo. Disse Das Kalos. Você vê, você ainda se lembra que seu braço estava quebrado, mas não importa o quanto você tente se lembrar da sensação de dor, você não terá sucesso. Se eu pudesse me lembrar da dor, eu também a sentiria novamente? Claro que sim. É por isso que eu disse que recebemos a graça divina. Deus não nos permite lembrar da dor. Além disso, observe que quanto mais forte a dor, mais facilmente a pessoa esquece. Ele se lembra de tantas coisas, ele é capaz de lembrar de tantas coisas em seus pensamentos, mas nunca da própria sensação de dor. E agora eu pergunto mais uma coisa, Deus sente dor quando algo nos machuca? O que você acha? Das Kalos parou de pintar novamente por um momento e olhou para mim expectante. Presumo que Deus deve sentir toda a dor, pois tudo está nele. Você está certo. Ao mesmo tempo, sua dor, claro, não é a mesma dor que a nossa. Talvez eu pudesse compará-lo a quando uma criança é acidentalmente espetada com uma agulha e imediatamente começa a chorar de dor. Mas se espetarmos um adulto com a mesma agulha, ele pode nem perceber. Eu digo, esta é uma das grandes maravilhas da criação. Se entendi bem, você estava se referindo à mesma coisa quando uma vez falou sobre o Logos de Cristo absorver e neutralizar os fardos dolorosos da humanidade. Isso permite que as pessoas sejam capazes de suportar os fardos umas das outras por meio do amor. Já que a maior parte de nossas dívidas kármicas é paga por outra pessoa em nosso lugar, e apenas uma fração da dor permanece que realmente precisamos experimentar. Você entendeu bem. Já que estamos falando de dor, Jaskali, eu disse, e ele continuou pintando, qual é a relação entre dor e alegria, riso e felicidade? Bem, quando a dor passa, você se lembra dela apenas como um evento em sua vida. Claro, você evitará eventos semelhantes no futuro, para não causar dor novamente, e isso o deixará mais leve. Isso também faz parte da sua experiência. Porque Cristo é retratado na maioria dos ícones como se nunca tivesse sido feliz, como se nunca tivesse rido, ou mesmo como se nunca tivesse estado triste. Das Kalos abruptamente puxou seu pincel da tela. Quem te disse que Cristo nunca foi feliz, que nunca riu? Ninguém, mas na maioria das pinturas ele é retratado assim. Bem, isso é porque aqueles que o pintaram nunca o encontraram, e não sabiam nada sobre seu caráter. Se você perguntasse a alguém que realmente esteve com Jesus Cristo durante sua vida terrena, eles diriam que ele realmente ria, tinha senso de humor, e ele tinha o sorriso mais doce que um homem poderia ter. Em uma conversa anterior, Das Kalos me contou em detalhes sobre sua vida na época de Jesus. Naquela encarnação, ele, junto com outras crianças, visitava regularmente Jesus na companhia do pai Yohanan, ou seja, o apóstolo João, o discípulo amado. É por isso que Das Kalos conhecia tão bem o caráter de Jesus. Se Jesus não estivesse do lado da alegria e da felicidade, por que ele seria um convidado frequente em reuniões, casamentos, jantares, onde o riso, as brincadeiras alegres eram o foco principal? Ele mesmo não precisaria desse tipo de entretenimento. Mesmo assim, ele participou deles e compartilhou a alegria e a felicidade de seus companheiros. Além disso, lembre-se, seu primeiro milagre foi transformar água em vinho nas bodas de Caná, para que os convidados do casamento pudessem continuar celebrando. Jesus Cristo não era de forma alguma puritano hostil e de moral severa como os monges muitas vezes o pintaram. Dentro do cristianismo, eu levantei a questão, e Das Kalos continuou pintando, sempre houve uma grande ênfase no sofrimento, como um conceito. Nas religiões orientais, ao contrário, encontramos que o sofrimento, como tudo mais, é apenas uma ilusão, maia. O conceito de ilusão também é encontrado nas tradições cristãs, respondeu Das Kalos. Dizemos, por exemplo, que o mundo físico é o que dá significado ao conceito de outra forma ilusório de passado, presente e futuro. Para entender sua natureza maia, basta lembrar de uma memória, qualquer episódio do seu dia de ontem ou de anteontem, que te fez sentir bem, ou te deixou com raiva. Você pode ver que a memória da sua experiência de ontem é meramente uma espécie de manifestação de maia. Pois o que resta de ontem além da sua lembrança hoje? Foi nesta observação que se baseou a afirmação dos indianos de que o mundo experiencial é apenas ilusão, que na antiga cultura hebraica também era considerada uma miragem enganosa, uma quimera. Ao mesmo tempo, continuou Das Kalos, enquanto se concentrava em elaborar alguns pequenos detalhes de sua pintura, nenhuma das nações estava totalmente certa. O mundo material grosseiro não é ilusório nem quimérico. Não pode ser, porque nos fornece lições, nos dá experiências. E a soma de nossas experiências é uma lição para nós, que, se resolvida corretamente, pode nos levar adiante em nosso caminho de desenvolvimento espiritual.
Mas eu também poderia fazer a seguinte pergunta: se o mundo é maia, ou seja, não é real, então onde minhas experiências passadas foram armazenadas nele, que hoje posso lembrar em minha mente, que posso evocar como memórias? Se nos sentarmos para estudar este assunto a fundo uma vez, devemos perceber que o que chamamos de maia não é de forma alguma tão ilusório quanto geralmente acreditamos, visto que este mundo chamado miragem é registrado em nosso subconsciente na forma de memória. Sem mencionar que se o mundo experiencial fosse maia, como as coisas poderiam ser registradas no registro da memória cósmica, de onde os mestres mais avançados podem então lembrar de qualquer coisa a qualquer momento? A verdade é que o mundo de Maia é na verdade o mundo dos elementais, aqueles seres elementais que a humanidade cria constantemente e pelos quais é responsável. Os elementais são reais, as pessoas podem esquecê-los, mas mais cedo ou mais tarde eles emergem de nosso subconsciente, e devemos enfrentá-los, pois nós lhes demos vida. Veja, Maia é na verdade uma forma de perceber as coisas. Porque se tudo ao nosso redor fosse apenas Maia, com isso Dascalos gesticulou ao redor da sala, então Deus também estaria apenas fantasiando, sonhando. Mas o absoluto não sonha, ele medita. E todos nós existimos em sua eterna meditação. Tudo se desdobra dele e acontece nele. Em suma, vamos ter cuidado com este Maia. Dascalos resumiu seus comentários e fixou seu olhar na tela novamente. O que aconteceu, passa no nível do evento, mas permanece como um elemental. E o mundo dos elementais, como já expliquei tantas vezes, não é de forma alguma ilusório, pois cada um é responsável pelos seres astrais que criou. Cristo não falou sobre Maia. #hashtag tradução. Sobre ilusões. Pelo contrário, encorajou as pessoas a agirem conscientemente. Como semear, colher, ele advertiu, e com isso ele não estava mirando em quimeras, não em ilusões. Dascalos largou o pincel e olhou satisfeito para sua obra. Está pronto. Dascali, eu disse, Costas me contou outro dia que em sua juventude você fez algumas pinturas realmente bonitas, mas depois as jogou no fogo. Ele te contou isso? Dascalos olhou para mim com um leve espanto no rosto. Por que você fez isso? Dascalos balançou a cabeça sorrindo, mas não precisei perguntar 2 vezes para que ele me desse uma explicação razoável para seu ato bastante bizarro. Cerca de 50 anos atrás, quando eu tinha cerca de 25 anos, alguém me pediu para pintar o sacrifício de Abraão. Até me lembro que foi um padre, um arquimandrita, que me mandou a pessoa com a encomenda. Como eu estava com pouco dinheiro, aceitei as 200 libras oferecidas pela pintura, o que na época era uma pequena fortuna. E a imagem realmente ficou boa, foi uma das minhas obras de maior sucesso que já pintei. Alguns até a chamaram de obra-prima. Capturei o momento em que Abraão já havia levantado a faca para sacrificar seu filho Isaque. Dascalos lavou os pincéis e guardou as tintas, depois continuou a história. Quando chegou a hora da entrega, fiquei inseguro. Uma voz se rebelou dentro de mim. Simplesmente não suportava a ideia de Deus pedir a um pai que sacrificasse seu próprio filho. Deus não poderia ter dado uma ordem tão insensata, eu disse a mim mesmo. A história de Abraão e Isaque contradiz a natureza amorosa de Deus. Acabei com meu tormento mental rasgando a pintura em pedaços e jogando-a no fogo. E como você explica a determinação de Abraão, Dascali? O que pode ter passado pela sua cabeça para fazê-lo disposto a fazer este sacrifício? Abraão, baseado em sua imaginação fantasiosa sobre Deus, obviamente criou para si um elemental de Deus que, no entanto, se comportou de forma bastante arbitrária e pregou peças nas pessoas. O bom e velho Abraão deve ter simplesmente perdido o juízo. Os psicólogos de hoje provavelmente diagnosticariam seu caso como um transtorno mental temporário. Felizmente, no último momento, seu eu interior interveio nos acontecimentos, Abraão recobrou o juízo, a sabedoria prevaleceu e, assim, o pobre Isaque foi salvo. Não pense que um anjo com asas de penas apareceu ao lado dele para impedi-lo. Dascalos acrescentou em tom de brincadeira, só para me provocar. Bem, com essa explicação você descartou de uma só vez a famosa teoria filosófica de Kierkegaard sobre o sacrifício de Abraão, respondi eu também em tom de brincadeira. Segundo ele, a disposição de Abraão para agir foi a manifestação mais elevada da fé em Deus e da obediência sublime. Dascalos balançou a cabeça e torceu a boca. Expliquei a ele que sem Kierkegaard, o filósofo dinamarquês do século XIX, é considerado no Ocidente um dos pensadores existencialistas cristãos mais importantes, tanto por crentes com inclinação filosófica quanto por descrentes. Não se encontra tal absurdo nos ensinamentos de Cristo, declarou Dascalos. Deus não é um governante tirânico, lá no alto, que se diverte com as pessoas por capricho. Não há nenhum elemento irracional nos ensinamentos de Cristo. Os sociólogos diriam, sugeri, que o sacrifício de Abraão simboliza e reforça os valores da cultura patriarcal autoritária, onde o bem supremo é a obediência perfeita ao poder paterno, independentemente do comportamento irracional da figura de autoridade em questão. Uma cultura baseada em tais princípios poderia ter criado o mito de Abraão para explicar e manter sua própria estrutura. Nesse caso, a sociologia apresenta uma resposta equivalente, compatível com a busca da verdade. Para dizer a verdade, disse Dascalos, desde que joguei aquele quadro no fogo, não gosto de falar sobre Abraão e Isaque, nem sobre como a igreja tenta explicar sua história absurda. Você pintou outro quadro que teve o mesmo destino que o que retratava o tema de Abraão? Sim. Aconteceu mais ou menos na mesma época em que alguém apareceu com um exemplar de Paraíso Perdido de Milton, com uma ilustração em preto e branco mostrando o arcanjo Miguel expulsando Adão e Eva do paraíso com uma espada enorme. Do paraíso. A pessoa me pediu para trabalhar este tema em uma pintura. Tornou-se uma obra de arte muito eficaz. Retratei Adão e Eva descalços, de mãos dadas em terror, deixando o jardim do Éden. Acima de suas cabeças estava o arcanjo Miguel, e ele expulsou as 2 figuras, brandindo sua espada de fogo majestosamente para o céu. Eu até pintei o próprio Deus na imagem, olhando para eles de cima, como o severo governante do universo que expulsa seus súditos de seu reino. Mas quando terminei a pintura, fiquei desapontado novamente. E você rasgou isso em pedaços também, eu suspirei profundamente. Sim. Eu até queimei. Esta história bíblica também me pareceu tão sacrílega.
O arcanjo Miguel não expulsa ninguém do paraíso. Ele é o mestre do elemento fogo. Está em todos nós e trabalha continuamente em nosso corpo, mantendo nossa temperatura corporal. Assim como Deus não é um déspota irado e invejoso. Você entende por que eu fiz o que fiz, porque minha alma se rebelou. Lancei esta pintura, e outra que representava Caim e Abel, as chamas porque não combinavam com minha consciência, meu eu interior, minhas experiências pessoais. De acordo com Costas, eu disse enquanto Dascalos lavava as mãos, o estado de Adão e Eva deve ser entendido como um arquétipo, sua história é na verdade sobre a queda da alma humana, a descida necessária ao mundo da separação e da matéria grosseira. Se quisermos ser precisos, devemos realmente falar de Adãos e Evas, no plural, pois seu caso está fora do espaço e do tempo, e desde então tem se repetido continuamente no infinito da criação. Costas colocou que o paraíso de onde foram expulsos, mas onde ainda podem ser encontrados, nada mais é do que aquelas dimensões superiores onde as almas residem antes de descerem ao plano físico pela primeira vez. Exatamente. Dascalos concordou. Costas também disse que a maçã que Eva deu a Adão simboliza o próprio planeta físico, e que sua descida à matéria não aconteceu porque foram expulsos do jardim do Éden, mas porque a alma humana estava queimando com o desejo de experimentar a forma grosseira de existência material. Isso mesmo. Nós, os buscadores da verdade, pelo menos interpretamos o mito de Adão e Eva dessa forma. Deus não pune, não expulsa de seu reino. Deus apenas cumpre o desejo da alma e permite que ela experimente a existência material, como está escrito no Antigo Testamento. E o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua esposa e os vestiu. Gênesis 3:21, ou seja, ele os veste com um corpo material grosseiro. Mas Costas não disse nada sobre a serpente e reclamei. Ele simplesmente pulou, disse que falaria sobre seu papel em outra ocasião. Dascali, você poderia me dizer o que a serpente simboliza? O que você acha? Dascalos respondeu, e por sua careta travessa eu deduzi que o que ele estava prestes a dizer poderia ser chocante para mim. O que uma cobra tem? Claro, cabeça e cauda. E é assim que se move. Com isso ele imitou com a mão direita o movimento das cobras rastejando no chão. Exatamente como o espermatozoide com cabeça e cauda se move, para cima na vagina da mulher, para fertilizar o óvulo. Você entende agora? A serpente não é o diabo, não tem nada a ver com as forças do mal luciferianas. Pelo contrário, pois o próprio Cristo nos exortou a sermos inocentes como pombas e sábios como serpentes. A serpente simboliza a essência da vida, não um demônio tentador. E já que estamos nisso, mais uma coisa. A maçã de Eva não é apenas um símbolo da terra física, mas também, em um nível microcósmico, o óvulo feminino. O mito do Gênesis pode ser comparado à parábola do filho pródigo de Cristo. A alma voluntariamente deixa seu lar paradisíaco. Voluntariamente entra no plano material da existência, simplesmente com o propósito de obter experiências terrenas e na posse delas, eventualmente retornar ao palácio de seu pai amoroso. Você entende agora por que eu queimei essas pinturas? Eles retrataram falsamente a vida, a natureza da existência, o relacionamento da humanidade com Deus. Então a arte não deve apenas proporcionar prazer estético, mas deve servir principalmente ao propósito de elevar o nível de consciência das pessoas? Exatamente. Uma vez tive uma conversa séria sobre a pintura de Dascalos com meu bom amigo Michael Lewis, professor do Departamento de Arte da Universidade do Maine, que conheceu Dascalos e estudou suas pinturas. Michael foi o primeiro a me mostrar que as obras de Dascalos não devem ser julgadas com base estética, nem se deve esperar um acabamento técnico preciso de suas obras. Suas pinturas são admiráveis e valiosas porque são a criação artística de um homem que criações de um homem que tem insight sobre os mundos espirituais por meio de sua habilidades excepcionais e tenta mostrá-los na tela. Digamos, disse Michael, que eu conhecesse algumas palavras em grego, mas não conseguisse me expressar em frases completas. Se ao mesmo tempo eu fosse capaz de sintonizar uma determinada imagem com uma espécie de superconsciência semelhante à de Dascalos, então eu poderia falar sobre isso, embora apenas dentro dos limites do meu vocabulário limitado. Apesar de minhas limitações linguísticas, porém, eu descreveria perfeitamente o conteúdo da imagem. E agora vamos supor que haja alguém que seja fluente em grego, mas não tenha nenhuma habilidade espiritual especial. Ele poderia descrever em um grande discurso o que vê na tela, mas isso apenas arranharia a superfície. Das duas descrições, a dele seria sem dúvida a mais eficaz, visto que minha capacidade de expressão é limitada. Mas a eloquência da pessoa não compensaria necessariamente a profunda compreensão do conteúdo que eu teria. Agora, embora as pinturas de Dascalos não sejam necessariamente obras eloquentes, ainda sinto nelas a carga emocional e espiritual de suas visitas. Nunca esquecerei a reação de Petrov na alma das fotos de Dascalos. A pesquisadora médica inglesa e clarividente, que nunca havia conhecido Dascalos e não tinha ideia de que a pintura em grande escala pendurada na parede do meu escritório era uma de suas obras, mas ficou paralisada quando seus olhos pousaram sobre ela. Ela disse que a pintura irradia uma luz branca e como se estivesse incitando o espectador a entrar no outro mundo. Sem qualquer pretensão científica, tentei verificar sua afirmação e convidei alguns médios. Todos eles tiveram sentimentos semelhantes. Quando mencionei isso a Costas durante minha visita a Chipre, ele explicou que Dascalos pinta suas próprias vibrações e elementais em suas pinturas. Então elas geralmente funcionam como talismãs mágicos, como relíquias. É hora de fazermos uma pequena pausa, você não acha? Um café seria bom, disse Dascalos depois de guardar tudo, lavar-se e trocar de bata manchada de tinta. Mas primeiro temos uma coisa importante para fazer. Não fazia ideia do que ele estava pensando. Ele colocou a imagem que acabará de terminar para secar na varanda e, como se fosse a coisa mais natural do mundo, perguntou se eu ajudaria a queimar livros. Queimar livros? De repente, recuei como se tivesse sido picado por uma cobra. Por um instante, me passou pela cabeça que nossa conversa sobre o destino de suas pinturas havia despertado algum tipo de tendência piromaníaca profundamente reprimida na mente do velho mestre. Eu tinha ouvido direito? Ele realmente me pediu para ser seu cúmplice em um ato tão indizível? Quebrar um tabu sagrado e inviolável? Fiquei arrepiado, especialmente quando me lembrei das queimas de livros pelos nazistas. Sim, professor, queimar livros. Dascalos repetiu minhas palavras com um toque de sarcasmo, vendo minha expressão chocada. É sobre isso que estou falando. Ele apontou para seu piano, em cima do qual estavam alguns volumes antigos pretos e encadernados. Você não tem ideia de quanta maldade essas obras já causaram. Eles realmente merecem ser queimados.
Folheei a pilha de livros. Eles estavam em árabe, escritos em letra cursiva. As páginas já estavam amareladas pelo uso frequente, e o tempo também havia deixado suas marcas. Cada um era uma monografia pesada de 600 ou 700 páginas. Eles são sobre magia negra, disse Dascalos com toda a seriedade. É por isso que temos que queimá-los antes que caiam em mãos erradas. Eles chegaram até mim há alguns dias, trazidos por um Odja de origem egípcia que os usava para feitiçaria, causando sofrimento a muitos. Dascalos contou que enquanto estava fora do corpo, percebeu as atividades vis do mula egípcio e usando suas fortes habilidades de visualização e concentração, o convenceu a visitá-lo e trazer seus livros mágicos. Desde que o cara se mudou para Chipre, ele tem vivido de feitiçaria e magia negra. Eu ordenei a juntar todo o ouro e prata que ele ganhou até agora e voltar para o Egito imediatamente. Ele deixou seus livros comigo. Venha, vamos levá-los para o jardim e queimá-los. Tem certeza de que isso é uma boa ideia, Dascali? Perguntei nervosamente enquanto folheava as páginas escritas com tanto cuidado. Eu sabia que eles estavam cheios de segredos nunca publicados sobre as práticas mágicas da cultura muçulmana. Eles poderiam ter um valor antropológico inestimável. Tinha certeza de que seus autores praticaram magia por anos, se não décadas, e registraram suas experiências mágicas. Implorei a Dascalos que reconsiderasse e não queimasse os manuscritos. Acredite em mim, Keriaco. Dascalos finalmente perdeu a paciência. Não se trata de diálogos socráticos sábios, mas de escritos malignos que devem ser queimados. Se você soubesse quantas pessoas sofreram por causa do que está nesses livros, ele acrescentou que as fórmulas mágicas dos livros servem para invocar demônios e espíritos malignos, então ele não tem intenção de desistir de seu plano. Queime-os. Ele me pediu para levar 3 dos 4 livros para o jardim, enquanto ele pegava um pouco de gasolina e fósforos. Ao mesmo tempo, ele me fez jurar não tocar no 4º volume que estava no fundo da pilha, porque não deveria ser queimado. Era o Alcorão. Você tem ideia de quantos milhares de libras algumas pessoas ofereceriam apenas para colocar as mãos nesses escritos? Perguntou Dascalos, e com o fósforo ele incendiou os livros encharcados de gasolina. Então ele apenas ficou lá, olhando para o fogo e começou a murmurar orações, acompanhadas de gestos simbólicos que eu não conseguia entender. Mais tarde, ele explicou que estava realizando um tipo de exorcismo. O fogo e as orações serviam para destruir os elementais negativos ligados aos textos. Do ponto de vista de Dascalos, eu não estava testemunhando uma queima de livros, mas uma espécie de ritual de purificação com propósito curativo. O próprio Dascalos não era um acadêmico, pelo menos não no sentido de acumular e publicar seu conhecimento como um conjunto de informações, independentemente das consequências. Ele era principalmente um curador, preocupado acima de tudo com a saúde física e mental e o bem-estar espiritual de seus semelhantes. Para Dascalos, esses livros representavam um mal porque continham feitiços que serviam para prejudicar os outros, apenas por interesse egoísta. Esse tipo de conhecimento não deve ser divulgado. Eu, por outro lado, que por causa da minha educação tradicional valorizava o conhecimento pelo conhecimento, independentemente de seu papel na vida da humanidade. Me sentia bastante desconfortável enquanto observava impotente as páginas densamente escritas à mão das monografias sendo incendiadas uma após a outra. Com seu ato provocativo, Dascalos me forçou a reavaliar minhas ideias sobre o propósito da ciência. Minhas opiniões há muito acalentadas sobre o acúmulo e disseminação de informações. De acordo com Dascalos, a busca por conhecimento e a descoberta dos segredos da natureza devem sempre andar de mãos dadas com o desenvolvimento espiritual. A busca moderna por conhecimento ignorou amplamente a necessidade de desenvolvimento espiritual equivalente. As universidades se dedicam à exploração de segredos da natureza sem garantir que os futuros usuários do conhecimento estejam espiritualmente preparados. Cientistas em busca de carreira, dinheiro e fama descobriram a fissão atômica, criaram venenos mortais e acumularam mais de 50.000 bombas nucleares, prontas para destruir a Terra. Seria prudente combinar os princípios científicos ocidentais com os valores espirituais e práticas tradicionais dos afrãs indianos, mosteiros tibetanos e outros refúgios espirituais? A próxima geração de cientistas deveria explorar e desenvolver suas realidades internas e habilidades espirituais, além de pesquisar o mundo exterior? Cientistas iniciados nos segredos da natureza deveriam praticar meditação e exercícios espirituais regularmente para aumentar sua compaixão, desapego e amor? A raça humana sobreviverá ao seu próprio desenvolvimento técnico e à enxurrada de informações se as coisas continuarem como estão. Perguntas e pensamentos como esses passaram pela minha cabeça enquanto eu observava Dascalos murmurando orações e encantamentos sobre os textos mágicos do Muezzin egípcio.